continue nos protegendo, Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Quem teve oportunidade de ver, de estar presente, ou em alguma transmissão televisiva, dos encontros que Chico Xavier fazia no centro aonde ele trabalhava, especialmente nos últimos anos, percebia que aquela criatura tinha uma característica diferenciada. Chico, na sua atividade de apostolado espírita, sempre desenvolvera uma habilidade, que era o tratamento com as pessoas. No ambiente onde ele trabalhava, especialmente depois dos 80 anos de idade, isso significando mais de 60 anos de trabalho como médium, ele recebia muitas pessoas. Em uma noite que nos conta o nosso amigo Adelino da Silveira, Chico se encontrava já sem condições de trabalhar na casa espírita, mas recebia as pessoas. E ao lado de fora, uma fila imensa de visitantes se encontravam esperando para visitá-lo. Era muito comum fazer-se essa fila e as pessoas passavam à frente do Chico, alguns dizendo, eu só queria tocá-lo. Outros dizendo, eu só queria conhecê-lo. Outros dizendo, eu só queria passar aqui na frente. E outros que nem conseguiam caminhar até ele, porque sentiam a irradiação da sua aura de um tamanho enorme e com uma característica de energia positiva tão profunda que alguns, eu fui um, que estive próximo e me sentia chumbado no chão. Eu não conseguia dar o primeiro passo. Só o que vinha era a emoção. E muitos passavam à frente do Chico e só choravam. Porque era o único sentimento naquele momento que passava. E Chico atendia a todos, indistintamente. E naquela noite, ele vê tantas pessoas passando à sua frente e pergunta para o Adelino, olha, eu acho muito estranho tantas criaturas virem aqui me visitar, eu que já estou quase morto, não tenho mais nada para dar para as pessoas que vêm aqui. Por que você acha que essas pessoas nos visitam? E Adelino, tomado de surpresa por essa pergunta extremamente profunda, rapidamente passa pelo pensamento, que resposta eu vou dar? Para o Chico, não adianta querer enganar. Também não adianta querer formar uma resposta para que se infle o seu ego, porque ele não era assim, ele iria saber. E ele fica por segundos pensando no que ele iria dizer ao Chico. E intuitivamente lhe vem uma imagem. A imagem de Jesus recebendo as pessoas à sua época, atendendo a cada um, aonde quer que fosse. E ele fala para o Chico, Chico, eu me lembro de que Jesus atendia também as pessoas aonde as encontrassem. À beira do lago, na montanha, no vale, nos templos, nas casas, na rua, nas estradas. Jesus recebia a todos. Ainda hoje permanece dentro da nossa visão espiritual, de tanto lermos, de tanto estudarmos, de tanto ouvirmos falar, aquela figura de Jesus rodeado de crianças, aquela figura de Jesus rodeado de pessoas sofridas, aquela figura de Jesus rodeado de doentes, e isso nos sensibiliza a alma. E é bem possível que dentro da nossa memória espiritual,
alguns de nós tenhamos vivido lá ou próximo de lá, ou tenhamos recebido essas notícias de alguém que viveu lá e que nos transferiu tão emotivamente que isso nos marcou. E Adelino, então, lembra a Chico de que Jesus também recebia as pessoas assim. E aonde quer que ele estivesse, essas pessoas estavam por perto. Adelino lembra, Chico, você lembra? Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. A mulher que tinha problema hemorrágico tocou as vestes de Jesus no meio daquele povo. E aí, Chico ouve ele e responde, é verdade, eu acho que eles vêm aqui porque eles têm saudades de Jesus. Essa frase, transferida para os dias de hoje, cala profundamente o nosso coração. Aqueles que somos cristãos, de qualquer denominação, sentimos cada vez mais de que as soluções que o mundo nos oferece são muito transitórias, são muito simples, ao mesmo tempo rápidas, mas que não satisfazem as necessidades mais profundas que temos hoje. Quantos de nós que enxergamos as situações daqueles que nos cercam, hoje tomado o mundo inteiro, num momento de transição planetária, com graves problemas econômicos, sociais, políticos, religiosos, e aí nos lembramos do Chico atendendo a todas aquelas criaturas. E isso ia a madrugada adentro, com um detalhe. A todos aqueles que se aproximavam e que davam a mão para o Chico para cumprimentá-lo, Chico segurava a mão da pessoa entre as suas e beijava a mão daquele que o visitava. E Adelino começa a observar que lá pelas 2 horas da manhã, os lábios do Chico já começavam a sangrar, de tantas mãos que ele havia beijado. E pergunta, e essa pergunta foi muito profunda. Chico, por que você beija a mão de todos aqueles que vêm te visitar, que vêm te cumprimentar? E o Chico olha para ele profundamente e diz, porque eu não consigo me ajoelhar para beijar-lhes os pés. Quando nós temos saudades de Jesus, quando nós temos saudades da sua boa nova, da sua mensagem, nós nos lembramos desses fatos. Jesus lavou os pés das pessoas e ensinou o porquê. E o Chico seguia, simplesmente, como não conseguia fazer, beijava a mão. E nós, no tema que temos hoje, que são as doenças kármicas, lembrando que a expressão kármica na doutrina espírita tem a visão da lei de ação e reação, significando que todas as doenças que trazemos no corpo físico hoje, com exceção daquelas desenvolvidas nesta encarnação, as que já trazemos, estão presentes na nossa matriz perispiritual, que vem de outras encarnações e que nós não purgamos essas doenças antes. Então elas estão no nosso perispírito, que ajuda a moldar o corpo físico com as deficiências que já nascemos. E aí nós nos perguntamos, por que adoecemos? Por que o ser humano adoece física e espiritualmente? Então, o ser humano adoece fisicamente ou por uma característica dita genética, sendo que essa genética é dele mesmo, da lei de ação e reação, ou ele adoece fisicamente por falta de equilíbrio e de harmonia na sua vivência diária. Inclusive hoje, na pandemia, sabe-se que
Há pessoas que convivem num meio onde a contaminação é mais alta e não vão se infectar. Se infectarem, a reação vai ser muito leve, o organismo vai fazer a reação normal e não vão adoecer. Qual é a diferença entre um e outro? A mesma que nós já aprendemos com a AIDS, que já se sabe muito, e é um vírus também. Há pessoas que recebem o diagnóstico de AIDS, porque hoje não se fala mais nisso. Hoje só se fala numa única doença no mundo inteiro. Parece que não existem outras doenças, mas elas continuam ali. Quem recebe hoje o diagnóstico de soro positivo para AIDS, normalmente os médicos fazem acompanhamento e identificam. Há criaturas na mesma linha de idade, de constituição, de conhecimento, de resistência, que uns duram 30 anos medicados. E há aqueles que duram 3 meses. A diferença é que quando um recebe o diagnóstico de positivo, ele se dá de conta e diz, não tem jeito, vou morrer. Não vou conseguir superar. E está automaticamente dando uma ordem para o seu organismo, porque é isso que acontece. O espírito ordena o organismo para que não tenha reações. E o outro, que dura 30 anos, diz, negativo. Não vai ser esse vírus pequenininho que vai me derrubar. Eu vou combater isso. Vou tomar medicação, vou fazer todos os cuidados que tem que fazer e vou produzir a reação imunológica, atitude, e dura. Então as doenças de origem kármica, aquelas que trazemos, elas só vão se manifestar quando nós baixamos o nosso padrão vibratório. Quando nós deixamos de acreditar no dia de amanhã melhor do que o de hoje. Quando nós deixamos de acreditar que por trás de tudo o que acontece conosco, na comunidade onde vivemos, no planeta, Jesus está no leme. E se ele está no leme, o barco não vai afundar. Nós adoecemos quando deixamos de ter fé em nós mesmos, confiança em nós mesmos, de que nós podemos fazer muita coisa, muito mais do que imaginamos. Adoecemos quando imaginamos que outra pessoa, que outra instituição, que outro governo vai resolver os nossos problemas. Transferimos para alguém que vai nos dar aquilo que temos direito, entre aspas. Já estamos adoecendo. E esse mundo que nós estamos passando nesse processo de transição, essas doenças, tanto de origem kármica como as desenvolvidas por nós, vão naturalmente diminuir. Por quê? Porque o processo evolucionista indica que a época de agora para frente, cada vez menos nós vamos precisar de sofrimento físico. Talvez ainda sofrimento moral, mas sofrimento físico cada vez menos. Porque os que necessitavam de sofrimento físico já estão no final dessa vida e vão. Os que estão vindo já são uma nova geração de espíritos que não tem esse comprometimento. Eles já fizeram o seu processo em encarnações anteriores. Isso é a evolução natural. Então, tomando como exemplo o que o Chico nos coloca dentro dessa linha, nós vamos encontrar também uma análise que Divaldo Pereira Franco fez numa das suas exposições, quando ele analisa o número de pessoas doentes no mundo, e aí busca encontrar uma razão. Ele diz, após 800 anos de ética, de cultura e de civilização, a humanidade se encontra em estado de solidão, apesar de estar inserida na multidão. Divaldo busca o lado individual. Mesmo estando num meio cheio de gente, as pessoas estão solitárias, se sentem sozinhas, se sentem perdidas. Por quê? Porque aquela multidão que nos rodeia não consegue saciar o nosso desejo
profundo, sacia as necessidades básicas. As necessidades do prazer momentâneo, que logo volta. Por isso, tantos no caminho da droga. A droga que auxilia por momentos fugazes, dá a sensação de saída dos problemas, e depois, quando passa o efeito, tem que drogar-se novamente. E isso tudo vai mudando, e está mudando para melhor. O mundo só tem uma destinação fatal: o progresso. Ele há de acontecer com os homens, com os seres humanos, sem os seres humanos ou apesar dos seres humanos. Esse é um caminho que é sem volta. Nós podemos impedir o nosso crescimento individual por um tempo. Depois, a dor, a sábia dor, vem e nos faz rever todos os postulados que até agora eram perfeitos. E ninguém está livre desse processo. Uns mais, outros menos, uns com dor individual, outro com dores pelos seus afetos, pelos seus familiares, pelos seus amigos, companheiros de trabalho hoje em dia que padecem todo tipo de problema relativo à pandemia, eles e os seus familiares, tudo isso nos afeta. E aí o Divaldo diz assim: o ser humano na atualidade convive com 44 milhões de criaturas aidéticas infectadas e infectando outros. 44 milhões. Outros 360 milhões se constituem depressivos crônicos. Essa exposição foi antes da Covid. Certamente, com a Covid, depois da Covid, esse número vai se multiplicar. Que é uma coisa natural com todos os acontecimentos. A sífilis e o mal de Hansen, a lepra da época de Jesus, são diagnosticados no Brasil um caso a cada 15 minutos. Ainda. No Brasil há um suicídio a cada 8 minutos. Era antes da pandemia. E nós sabemos que isso aumentou. E vai aumentar. Então, diante desse quadro, Divaldo busca no poeta inglês Thomas Hardy, que diz: o homem contemporâneo perdeu o endereço de Deus. E aí nós voltamos à análise. Os problemas não são de ordem de conhecimento, porque o conhecimento hoje está disponível, das mais variadas formas. Se existe uma coisa que a criatura humana hoje não pode dizer que eu não sabia disso, é porque não se interessou. Porque hoje o conhecimento sobre o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, para onde vamos, está disponível. Não precisa nem ser um celular bala, como diz a gurizada. Um celular razoável vai achar opiniões, trabalhos, palestras, tudo o que imaginar sobre esses temas. Então não é o conhecimento que gera toda essa dificuldade. Se não é o conhecimento, o que é que gera? Se nós, como disse o poeta inglês, perdemos o endereço de Deus, significa que nós estamos no caminho perdidos. Porque quem não conhece o endereço de Deus não sabe para onde está indo. Simplesmente está indo. Isso é o que se chama comportamento de manada. Um sai e os outros vão todos atrás. Então nós hoje identificamos grupos que se formam nas mídias sociais e que tem uma liderança. Se aquela liderança diz que aquilo funciona assim, os outros não questionam e vai todo mundo junto. Não importa se está indo para o abismo, como está sem o endereço de Deus, vai se juntar a quem estiver disponível e tiver uma afinidade adequada. Por isso a formação de tantos blocos no mundo, contrários à
visão da boa nova e a prática do Evangelho de Jesus. Nas universidades, nas instituições filantrópicas, nos lugares de discussão de conhecimento em geral, o materialismo ainda graça no mundo. E se o materialismo ainda se propaga de pessoa a pessoa, influenciando um número muito grande de pessoas sobre a face da terra, no materialismo Jesus não está presente. Se Jesus não está presente, o endereço de Deus, no mínimo, está tortuoso. Não é aquele caminho, verdade e vida, como ele nos disse. E se o caminho para Deus nós não o conhecemos, nós estamos assim, como um barco à deriva, de acordo com o vento que sopra de um lado para o outro, nós vamos, como sociedade, como grupo, como pessoas. E aí voltamos ao Chico. Um exemplo tão simples, de trabalho e abnegação uma vida inteira, em favor da sua melhoria e daqueles que o cercavam, independente de quem era. A boa nova do Mestre Jesus era praticada por Chico. Não só conhecida sob o ponto de vista de saber o que os evangelistas colocaram nos livros, mas mais importante do que saber, ele praticava. Pratica até hoje, não é? Porque desencarnado continua muito mais livre para trabalhar. Disso não temos nenhuma dúvida. Nesses exemplos é que nós deveríamos encontrar o leme que nos conduz nas horas de dificuldade. Jesus, Francisco de Assis, que mostrou que era possível se construir uma igreja melhor, uma igreja livre dos valores materiais, uma igreja que atendia aos necessitados do corpo e da alma que batessem a porta, não importando quem fosse e a que hora fosse. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico, ainda encarnado, Divaldo, antes da pandemia, com ao redor de 3.000 crianças atendidas na Mansão do Caminho. E em miniatura, comparado com a Mansão do Caminho, o Portal da Luz, com ao redor de 100 crianças atendidas. Quantos exemplos nós encontramos para nos vincularmos decisivamente à tarefa, ao trabalho, à atitude? Muitos. Estão aí. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essa é a chamada para não adoecermos. As doenças kármicas só vão se estabelecer quando nós estivermos lesionando o nosso equilíbrio físico e espiritual. Ao nos vincularmos em qualquer atividade beneficente, de caridade, nós estamos buscando saúde física e espiritual. Muito mais do que ir buscar a cura das doenças, nós deveríamos investir tempo, estudo, dedicação em agir na prática do bem para não adoecer. Quem já trabalhou em grupos de qualidade, empresas, sabe que quando se faz 5S, lá no S da limpeza, as pessoas estão acostumadas a terem uma pessoa que limpa a área de trabalho. E quando se implanta o 5S, as pessoas aprendem a não sujar. Por quê? Porque todos vão limpar. Então nós também poderíamos usar essa expressão, não vamos adoecer. Para não adoecer, só há um caminho, a prática do bem. Não importa qual. Uma palavra, um gesto, uma orientação rápida,
uma palavra de confiança para alguém que precisa, ou ajuda material quando é necessária. Essas atitudes é que são a verdadeira proteção imunológica das doenças. Obviamente, o ser humano tem uma necessidade de vacinar-se desde quase que nasce, não é? Isso deve continuar, isso está correto. Isso é mais uma ferramenta científica para nos ajudar. Mas, mesmo vacinados, há aqueles que vão morrer da doença para a qual estão vacinados. Por quê? Porque a sua preocupação foi só com o corpo físico. Quem comanda o corpo físico está muito doente, que é o espírito. E se o espírito está doente, ele vai adoecer o corpo, independentemente do que estiver de proteção. Então, nesse processo todo, nós nos lembramos, no momento em que estamos, e que nos é pedido testemunho, mais uma vez. Quem sabe, como dizem os espíritos superiores, como trabalhadores da última hora, Jesus está nos pedindo o testemunho nesse momento. De efetivamente dizermos de que lado estamos. E se estamos ao seu lado, que não é fácil, porque estar ao seu lado é trabalhar ao lado, estar junto, não só caminhar ao lado. E se nós conseguirmos fazer aquilo que está ao nosso alcance, nós poderíamos estar mais facilmente abertos a fazer uma conversa com o Mestre Jesus e fazer no nosso caminho até Deus, já que uma grande parte perdeu o endereço de Deus, buscar através da conversa com Jesus o endereço perdido de Deus. E ao encontrarmos o Mestre, e nesse caminho encontrarmos a Deus, nós estarmos muito mais protegidos contra todas as doenças que poderiam nos afetar, físicas e espirituais. E aí nos lembramos daqueles que foram solicitados no testemunho maior, desde a vinda de Jesus. Os cristãos que foram mortos nos circos romanos, crucificados, atirados às feras, queimados vivos. Proporcionalmente, nós não mais necessitamos desse tipo de carnificina para dar o testemunho. O nosso testemunho é mais de ordem moral, é mais de ordem de atitude na prática do bem. E aí cada um, dentro da sua característica, deveria, por alguns momentos que fosse, se possível diariamente, fazer essa conexão com Jesus, buscando o caminho de Deus. E como prece de encerramento, nós poderíamos dizer a Jesus: glória a ti, Senhor do universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito. E é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas que necessitamos. Por teu amor, Mestre, sacrossanto e sublime, florescem todos os rios, todas as flores e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor, as sagradas esperanças do teu reino de paz. Jesus, tu és para nós o verbo de amor, de paz, de caridade e de beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar em tua seara santa. Multiplica as nossas energias e faze chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor que tu nos ensinaste. Basta uma gota do orvalho divino e da tua misericórdia para que os nossos corações se purifiquem, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres,
e vai bastar só um raio do teu poder para que todos os espíritos nesse momento se convertam ao bem supremo. E agora, Jesus, tu que és o Cordeiro de Deus, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, Divino Mestre, os que chegam a ti frutos da pandemia que nos afeta, com as tuas bênçãos sacratíssimas. Ampara-os, tu e tua mãe e toda a sua equipe espiritual. Vítimas, alguns de nós, da perversidade humana, cumprimos valorosamente os teus missionários, todas as obrigações que nos prendiam ao cárcere do penoso degredo, e agora voltamos até ti. O mundo, no torvelinho das suas inquietações e iniquidades, não te compreendeu o coração amantíssimo, mas, pela tua bondade e misericórdia, abre aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Que continue Jesus nos amparando hoje e sempre. Nos preparemos.